Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e gentilmente eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Mais uma vez, muito obrigado pelo prazer aqui, o privilégio de ter a sua audiência, né? O prazer da sua audiência. É o seguinte, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou no dia de hoje a suspensão do dispositivo verificador, do passaporte, da exigência, né, disso aqui. Eu não estou falando os termos, porque eu não sei se o YouTube já atualizou e o Facebook já atualizaram as suas diretrizes, que vão ter que atualizar. Não adianta mais ficar censurando a gente, né? Mas enfim, como não mandaram e-mail ainda, liberando, para a gente poder falar abertamente, né, e não ser censurado pelo robozinho, quando não houve atualização, continuo falando os termos, os sinônimos e a gestual aqui que você vai entender. Então, suspensão de praticamente tudo, somente em março que vai ter uma disposição legal, vai ter uma normativa sobre os testes das pessoas que ingressam no Reino Unido. Portanto, agora estão suspensos, agora dia 24 ou 26 de janeiro, né? Ele suspendeu o tal plano B, que seriam medidas mais arrojadas ainda. Suspendeu. Então, agora está suspenso a imposição, né? Ok? O dispositivo verificador, né? O passaporte está suspenso, os pequenos não precisam mais usar a focinheira em lugares, na escola, etc., para ingressar na escola também do mesmo modo, lugares abertos, shows, boates, etc., não tem mais exigência nem do dispositivo verificador, tampouco disso aqui, né, da focinheira. Pois é, meus amigos, é a ciência que está em jogo mesmo. Olha só, preste atenção aqui. Eu comentei com vocês em 2 lives para trás, né, que Boris Johnson está envolvido em um grande escândalo. É o segundo ou terceiro grande escândalo. Na sequência, é o segundo. E no ano passado, 2020, 2021, no auge dos bloqueios, das exigências, medidas draconianas, pautadas na ciência, exigindo que as pessoas ficassem em casa, que trabalhassem de casa, e agora também não precisa mais trabalhar de casa, não tem mais a orientação do governo e dos órgãos regulatórios para que a pessoa trabalhe de casa. Ok, não tem mais isso, foi suspenso também. Então, no auge de toda aquela crise, todas as imposições, medidas draconianas, né? Agora, no auge disso, ele estava fazendo festinha, aglomerando, fazendo toda a farra. E isso vazou. Então, os partidos opositores, eu avisei para vocês ontem ou antes de ontem, o partido opositor estavam pedindo a cassação dele ou a sua renúncia, que ele tomasse vergonha na cara diante do escândalo e renunciasse. Eu falei para vocês, olha, aí alguém escreveu uma pergunta falou, no chat, né, mandou um superchat e falou, Rafael, a NOM já descartou o Bojo? Já descartou o Boris Johnson? Eu falei, não, meus amigos, calma aí, porque virá com alguma decisão. Ou ele vai renunciar, porque é o segundo escândalo na sequência, né, em intervalo de 1 mês ou 2, outro escândalo, outro vazamento, né? Ou vai ter uma jogada de marketing muito grande, pois agora, no dia de hoje, veio a jogada de marketing. Por acaso você assistiu um filme chamado Mera Coincidência? Você assistiu esse filme, Mera Coincidência? Esse filme, Mera Coincidência, é muito interessante. Ele tem um lado cômico, mas mostra os bastidores da política mundial, né, e dos políticos. Simula ali, o filme mostra um político norte-americano, um presidente, pego em um ato sexual ilícito, um adultério, né? E ele estava em ano de campanha para renovar o seu mandato, ver se ele conseguia se reeleger. E aí, a mídia, com a informação na mão de que ele tinha adulterado, seria um escândalo muito grande, ele ficaria muito mal na opinião pública e perderia, então, a eleição. Não conseguiria se reeleger. Então, eles chamam músicos, cantores, artistas, pagam a mídia, chamam grandes publicitários para primeiro criaram uma guerra lá dentro da Albânia, só que essa guerra era fictícia, foi toda feita no estúdio. Depois criaram uma música com as botas dos soldados, aí criaram uma música falando dos soldados que lutaram no conflito, na guerra, apelando ao sentimento patriótico. O filme é Mera Coincidência, vale a pena você assistir, o título é claro, né, que é irônico, Mera Coincidência. Pois o que vocês estão vendo é muito contraditório com a realidade dos outros pares, né, ideológicos do Bojo.
Por exemplo, olha, eu não vou colocar para você aí na tela, porque ainda posso ter problemas. Mas olha aqui, olha só como é contraditório. Estamos diante das maiores contraditoriedades da história. Antes de você se perguntar, Rafael, mas isso não seria bom, não é uma notícia boa? Sim, 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 mas espera aí, porque tem algo muito contraditório nisso. O doutor Falso acabou de dar uma declaração, doutor Falso, né, o garotinho aí, né, para a saúde, né? Os globalistas amam o Dr. Fauci, principalmente o tio Bill. Ama demais o Dr. Fauci. Olha o que ele deu uma declaração em linha com a declaração da DARPA, a agência militar que produz tecnologia nos Estados Unidos. A DARPA deu uma declaração e saiu naquele programa 60 Minutos. Eu fiz vídeo, mostrei aqui para vocês, inclusive o vídeo ali da DARPA junto com 60 Minutos, apresentando um microchip. E esse microchip ele tem já a solução para todos os patógenos, sabe? Nós não estamos passando por esse bichinho do dragão. É isso aí, o CVD-19. Ok, a DARPA apresentou então esse microchip que tem a solução. Ele tem nele uma PAN canetada. Pronto, você já entendeu. Pois agora, o doutor Falso deu uma declaração no dia 12 de janeiro, dizendo que os Estados Unidos estão se preparando diante do número de casos da Omicron. Os Estados Unidos estão se preparando para conviver com o CVD. Olha, mas o presidente do Brasil falava sobre isso, todo mundo rechaçava ele. Chamava de negacionista, anti-ciência, anti-vida. Não é verdade? Sida. Lembra disso, gente? Olha só. E o doutor Falso acabou de falar, olha, os Estados Unidos estão se preparando para conviver com o CVD, conviver com o problema. Mas tem um detalhe, vai ser necessário criar, e nós já estamos desenvolvendo, fala do doutor Falso, eu coloquei o print aí na tela, a fonte está aí, é só você pesquisar. Fala do doutor Falso dizendo que já está em produção uma PAN canetada, uma canetada universal, que vai envolver todas as variações do CVD e seus semelhantes ali, né? MERS e por aí vai. Quer dizer, ele está apresentando uma solução definitiva. Porém, isso vai ter que ser feito uma vez ao ano. Então, o que ele está falando é que não dá para ignorar essa variação Omicron. A própria Organização Mundial, lá do Tedros Adhanom, disse, olha, não despreze, não é hora de ignorar ainda a Omicron. Ok. O Falso está dizendo que precisa de uma canetada universal e que os Estados Unidos já estão produzindo. Lembra da notícia da DARPA? Conecta as coisas. Perfeito. Aí você vai para Israel, e as matérias de Israel, por exemplo, o The Jerusalem Post, você vai ver que o The Jerusalem Post, ou Times of Israel, os jornais de Israel, os maiores jornais, tabloides de Israel, estão falando, Israel está batendo casos, recorde de casos lá em Israel por causa da variação. Israel não está preparado ainda para liberar tudo como o Reino Unido está fazendo. E aí outra coisa que é contraditória, o Emmanuel Macron, que para muitos é um candidato anticristo, para mim ele é só um político pé de chinelo, né? É só um projeto mal acabado de ditador. O Macron, matéria que eu estou colocando na tela para você com algumas palavras manchadas ali, né? Borradas. Que é, olha só a matéria da CNN, não seria diferente, CNN, né? Bom, CNN colocou o seguinte, em francês. A minoria não canetada, barulhenta e que quebra as regras da Europa está saindo da sociedade. Emmanuel Macron, logo que ele assumiu a presidência da Europa, né, do bloco, ele já deu uma declaração construindo um imposto global, um imposto europeu, reafirmando a necessidade de um imposto global para as crises, auxílio econômico, etc. Beleza. Só lembrando, a fala do Dr. Fauci, só resgatando lá, ele disse que essa canetada universal é para se preparar para a próxima PAN, sabe, gente? Mia. Também, tem essa fala dele aí. Voltando aqui à matéria da CNN, o que a CNN está expondo? Que, lembra da fala do Macron? Vamos irritar, incomodar os não canetados? E aqui o Eduardo Paes usou da mesma frase. A CNN está mostrando o seguinte, existe uma subsociedade se desenvolvendo na França. São pessoas
que estão vivendo quase que no mundo subterrâneo, que estão ficando alijadas do trabalho, que estão sendo impedidas de trabalhar, acho que essa é a melhor expressão, sendo impedidas de trabalhar, pessoas que não estão tendo condições de participar da vida pública por causa do dispositivo verificador, por causa das exigências do Emmanuel Macron e toda essa tirania mundial. Aí, lembra, o pessoal, logo no começo eu falei assim, olha, tem alguma coisa errada nisso. Sim, a jogada de marketing, a política, para se manter no cargo, fazendo política outra vez. A própria Angela Merkel teve e-mail no final do ano passado mostrando que ela pedia dados inflados do CBD para justificar os bloqueios. Então veja, gente, que quando é conveniente, até a ciência que eles usaram para justificar tudo agora é deixada de lado, porque precisa de uma estratégia de marketing. Agora, enquanto Boris Johnson, vou encerrar agora, enquanto Boris Johnson anunciava a suspensão dos bloqueios, né, a suspensão da exigência do dispositivo verificador, está declarando o fim da pandemia. O fim. Acabou lá no Reino Unido, né? A pessoa pode andar sem focinheira, não tem mais exigência, ele está apelando aí para o senso de consciência das pessoas e etc. Não vai ter plano B, não vai ter mais medida arrojada. E aí o parlamento britânico ovacionário que deu para ser escutado a muitos metros de distância. Quer dizer, elevou o seu moral e conseguiu reverter. Eu quero concluir lembrando para você o filme Mera Coincidência. Então há um escândalo, vamos fazer uma manobra, tudo que as pessoas querem é voltar a viver, né? As pessoas querem mergulhar nesse novo normal. E aí estão... Eu não estou falando para você que é errado isso acontecer. Só estou mostrando que ele está usando a questão política e o escândalo, e agora esse libera geral, já tinha que ter acontecido há muito tempo, mas esse libera geral, nesse momento, é muito estranho. Olha os pares ideológicos, olha a fala do falso, fala do presidente dos Estados Unidos, do Emmanuel Macron, olha Israel. Não estava tudo sendo testado em Israel, porque essa medida agora de abrir assim, jogo político, nunca foi por ciência, sempre foi por política. Está mais do que provado. A notícia é boa? É boa, só que eu precisava mostrar para você o outro lado e fazer um comentário diante, né, de como essa notícia se conecta com as outras e tem algo estranho nisso. Quando é conveniente, né, eles jogam. Tá aí, minha opinião. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.